Muito bem, meu amigo, minha amiga, vamos continuando. Olha, ontem eu falei de um tema aqui. Gente, as pessoas me mandaram mensagem. Pastor Alex, exatamente isso. Pessoas, olha, eu vou ser sincero com você. Eu não imaginava que esse tema pudesse alcançar tanta gente. Eu não imaginava que as pessoas sofriam tanto com isso. Embora a gente atenda muitas pessoas com esse problema, a gente não imagina aonde estava chegando. E por incrível que pareça, as pessoas realmente sofrem muito. Eu quero falar hoje, vou ampliar o tema, mas não só nisso. Quero falar um pouco hoje sobre uma situação que eu acredito que muita gente já notou. Todos nós, eu, você, estamos rodeados todo dia, escute bem isso, porque é bem interessante. Nós estamos rodeados todo dia de duas forças, o bem e o mal. A bondade e a maldade. Todo dia você está cercado. Você pode ser aquela pessoa que diz para mim: "Ah, pastor Alex, eu não ligo. Eu sou uma pessoa do bem". E eu descobri que conseguimos lidar muito bem com a bondade. Conseguimos lidar muito bem com o carinho, com o elogio. Conseguimos lidar muito bem com o afeto. Mas a grande maioria de nós não consegue lidar muito bem. Não consegue lidar muito bem com a maldade. E eu vou justificar por que a maioria das pessoas não conseguem lidar com a maldade. Porque ninguém nos ensina. Qual é a faculdade ou qual é a matéria da escola que nos ensina, por exemplo, a lidar com o mal? Nem religião ensina. Você que frequentou a escola sabe que quando se estuda religião, você não estuda sobre maldade. Não aprende nada sobre isso. Você aprende sobre até outras religiões, mas não sobre maldade. É ou não é? Então a gente não aprende. Qual é o lugar que você aprende sobre maldade? Se não for na igreja, nenhum outro. Às vezes nem mesmo na igreja se aprende. Mas a maldade está aí, causando seus problemas. E as pessoas sofrem porque não sabem lidar com ela. Então deixa eu te falar, como que as pessoas lidam, errado com a maldade. Primeiro jeito errado que a maioria das pessoas lida, ignorar. Ah, pastor Alex, eu não ligo, não dou bola para essas coisas. Ignorar. Agir com indiferença. A pessoa acha que se ela agir com indiferença, ela está isenta. Não, não está. Outra forma errada que as pessoas lidam com a maldade. Se apoiam na sua bondade. Pastor Alex, sou uma pessoa do bem. Se eu sou uma pessoa do bem, não tem por que o mal vir contra mim se eu sou do bem. Eles acham que ser do bem ou fazer o bem, automaticamente lhes torna imunes ao mal, e não. Entenda que fazer o bem e defender-se do mal são coisas diferentes. Se complementam entre si, mas são diferentes. Se você enxergar um lutador medieval, ele tem uma espada e um escudo. Por ele ter uma espada, não quer dizer que ele está protegido. E por ter um escudo, não quer dizer que ele consegue atacar sem fazer mais nada. São coisas diferentes que se complementam. Assim é fazer o bem e defender-se do mal. Algumas pessoas são ótimas em fazer o bem, mas elas ainda não aprenderam a se defender do mal. Por isso que você vê gente muito bondosa sofrendo de forma terrível. Nunca se perguntou por quê? Pastor Alex, a pessoa faz um bem tremendo, a pessoa do bem, uma pessoa, meu Deus, como é que pode estar sofrendo tanto? E aí fica parecendo que Deus é injusto.
Não. Fazer o bem é uma coisa, proteger do mal é outra coisa. As pessoas associam que fazer o bem lhes torna imunes ao mal, e não. Outra forma errada que a gente luta e lida com a maldade. A gente acha assim, primeiro, a gente ignora, depois acha que a nossa bondade nos protege. E há um terceiro jeito, muito comum entre as pessoas, de pensar o seguinte: a pessoa pensa que se ela não acreditar na maldade, a maldade também não vai enxergá-la. Ela acredita que o ceticismo, eu não acredito nessas coisas, pastor, eu acredito em Deus, eu não acredito nisso aí. A pessoa pensa que se ela não acreditar no mal, na existência ou nos seus efeitos, que ela também está imune. E não está. Eu lembro de uma mãe, anos atrás, eu estava na igreja fazendo atendimentos, não era culto, atendimento pastoral. Atendimento pastoral gratuito. As pessoas chegavam até lá, marcavam um horário, até hoje nós fazemos isso. E ali uma senhora consegue meu telefone e me liga desesperada. Pastor Alex, contou uma cena, sua filha muito perturbada. E ela disse, pastor, quando eu posso? Pastor, eu não sei o que fazer, eu estou desesperado. E olha, por um acaso eu estou aqui na igreja para um atendimento e a pessoa da 1 da tarde não veio. A próxima pessoa é 1h30. Se a senhora chegar antes da 1h30, eu consigo atender e a pessoa que chegar depois espera um pouquinho. Pastor, eu vou chegar aí rapidinho, eu não moro longe, eu vou chegar. Aquela senhora não levou 5 minutos, chegou lá com os filhos. Quando aquela moça chegou, sua filha, 15 anos, uma perturbação violenta demais. Quando eu revelo a ela o que aquilo se tratava, ela me disse assim, desculpe, pastor, eu não acredito nessas coisas. Não, eu creio em Deus, essas coisas eu não acredito. Eu disse para ela, eu entendo a senhora, mas eu quero dizer que a senhora vai mudar de opinião daqui a pouquinho. Não, pastor, eu nunca acreditei nessas coisas. A senhora vai mudar de opinião, eu vou lhe mostrar agora. Quando eu orei pela menina, quando eu orei pela moça, aquele mal foi revelado. E aquela mãe ficou desesperada. Pelo amor de Deus, pastor Alex, tira esse mal da minha filha. Mas a senhora disse que não acreditava. A senhora mudou de opinião? Mudei. Mudei agora. Tá aqui. A menina ficou liberta, ficou bem. E ali eu vi uma pessoa que lidava com a maldade, não acreditando na maldade. Você já pensou? Se lidar com o mal sem acreditar nele. Não, não acredito, então não tem para mim, eu tô bem. Essa é uma postura de muita gente. Eu poderia acrescentar uma outra postura aqui que também não ajuda, que é a mistura de crenças. Como assim? Você já ouviu aquela famosa expressão acender uma vela para cada santo? Você já ouviu essa expressão? Pois então. É uma prática comum da cultura brasileira. Nós brasileiros temos uma mistura muito grande de tudo. Isso é incrível. Nosso país é. Se você viajar para outras áreas do Brasil, você se impressiona com a diversidade da cultura brasileira. É apaixonante. É lindo. E tudo é Brasil. Realmente lindo. Você vai no norte, nordeste do Brasil, que coisa impressionante. É diferente, mas é Brasil. Que coisa linda. Então nós temos essa coisa boa, essa mistura legal, né? Só que isso trouxe também a nossa cultura para dentro da fé das pessoas. Então as pessoas costumam misturar tudo. Mas, gente, pensa assim. Pensa comigo aí, você que é uma pessoa inteligente. Se nem alimento você misturar demais faz bem, imagina a crença. Nem alimento tu mistura demais não faz bem. Quem de nós aqui nunca passou mal por fazer uma mistura de comida que não sentou, não caiu bem? Então o que acontece? As pessoas misturam tudo que é crença. Eu não estou aqui falando mal de religião, tá, pessoal? Não é sobre isso. Mas por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia revela a forma certa de você usar a sua fé. Está ali. Quando você aprender a usar a fé daquele jeito, não tem como dar errado.
Mas a gente não sabe disso, então nós misturamos e nós vamos fazendo tudo que nos dizem. Tudo que nos dizem. Nós vamos fazendo de tudo, tudo. E sabe qual que é o problema disso? Confunde mais, amarra mais, bloqueia mais. Então eu quero dizer para você que a primeira coisa para você vencer a maldade é identificá-la. Vou dar um exemplo aqui. Na área do trabalho, uma pessoa com bom currículo, cheio de curso, boa pessoa, nunca teve problema em nenhuma empresa. Aí daqui a pouco você não consegue mais serviço. Tem alguma coisa errada acontecendo. Tem uma maldade amarrando seu trabalho, seu serviço. Quer ver um outro exemplo? Você era um funcionário da empresa. Chegava em casa, não ganhava tão bem, mas tinha uma vida relativamente tranquila. Tinha paz no trabalho, todo mundo que te queria bem, você era uma pessoa bem respeitada, bem quista. Seu desempenho te trouxe para gerência da empresa. Você virou gerente da empresa, tua vida virou um inferno. Não é possível. Você não tem mais paz dentro da tua casa. Tua casa virou uma briga. Não é nem por causa da empresa, é uma coisa estranha. Você começou a ficar doente. Entrou na gerência, começou a ficar doente. Doente. Meu Deus, eu nunca tive nada, agora eu comecei a ficar doente. Você não imagina. Mas tem uma maldade querendo tirar você de lá, porque alguém quer o seu lugar. Tá entendendo? Alguém achou que seria ele ou ela. Foi você, então você ficou no caminho. É uma maldade. Casal, mesma coisa. Pensa comigo. Um dia você faz uma análise rápida. Veja se você não concorda comigo. Filho, a gente não escolhe. Filho é Deus que dá. A gente ama o filho porque é nosso filho. Mãe e pai ama porque é mãe e pai. Não é verdade? Agora, companheiro e companheira é quem tu escolheu. Você tá aí com a pessoa, casou com a pessoa, divide a vida com a pessoa, foi morar debaixo do mesmo teto com a pessoa porque você ama. Você escolheu. Concorda comigo? Então me explica agora, como que alguém que eu escolhi dividir a vida, alguém que eu botei uma aliança no dedo, alguém com quem eu tenho uma aliança, como é que se explica nós nos tratarmos igual dois inimigos? Briga, bate-boca, agressão, ódio. Como que pode alguém que um dia eu amei, você ama ou amou, hoje ser objeto de ódio a ponto de você não querer olhar a cara mais da pessoa? Como é que chegou nesse ponto? Aí você começa a analisar e percebe que são coisas muito pequenas. Uma soma delas. Uma coisa estranha. Você chega em casa, parece que tem uma coisa empurrando um contra o outro para brigar. Tem alguma coisa espiritual agindo, você não está vendo? Saúde do seu filho, seu bem-estar. Você sentiu agitação além do normal? Meu amigo, não é só psicológico, nem só emocional. Tem maldade no meio. E como é que a gente lida com isso, pastor? É o que nós ensinamos na sexta-feira. Sexta-feira é o dia que nós blindamos sua casa, blindamos sua empresa, blindamos seu casamento, blindamos você de uma forma geral junto com seus filhos. E a maldade não vai te atingir. Essa campanha mesmo da Arca da Aliança é interessante, porque ela foi parar na casa de um homem e ninguém queria aquela arca ali, porque eles achavam que era um instrumento de punição. E aquele homem levou a arca para dentro da casa dele. E a arca era a presença de Deus. Quando ele colocou a presença de Deus ali, todo o mal que estava na vida dele, ele não ia para frente, não prosperava. A Bíblia relata isso. Em 3 meses houve uma revolução na vida dele. A ponto de o rei Davi ir lá buscar a arca. O rei Davi. Dizer, nossa, eu quero isso aí para mim. Tá entendendo? A mesma coisa para você hoje. Onde a presença de Deus for atraída, onde ela entrar, o mal não fica. Não tem como você ter o mal e a presença de Deus ao mesmo tempo. Onde um entra, o outro tem que sair. Então, se a presença de Deus entrar na sua casa, a partir dessa sexta-feira, amanhã, portanto, toda a maldade vai embora. Aí você pode receber tranquilamente o invejoso, porque a inveja não vai entrar na sua casa. O ciumento entra, o ciúme não. O maldoso entra, a maldade não. Você entende? E aí você fica tranquilo. Então você está identificando alguma coisa trancando teu casamento, trancando teus negócios, trancando tua vida. Eu quero te convidar para você não perder mais tempo. Amanhã isso pode
dar um novo tempo, um novo começo. Não fica perdendo tempo. Estamos no mês de fazer acontecer na igreja. Então venha estar com a gente. Tá certo? Eu não tenho mais tempo hoje, mas eu queria orar por você. Aproxime do rádio. Nós vamos agora falar com Deus. Meu Deus e meu Pai, quanta gente sentindo o ataque acontecer. Pessoas que estão me escutando hoje sentindo um ataque violento nas suas finanças, prejuízos, bloqueios, amarrações. Outros tanto sentindo uma amarração nos seus negócios. Outros sentindo amarração na sua vida conjugal. Outros sentindo ataques contra os seus filhos, seu trabalho, sua saúde. Hoje eu oro para que essa pessoa tenha uma vida plena e vença todos esses males. Nesta sexta, meu Pai, estaremos em 2 horários, vai ser maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém e amém.